Olá, este é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários acerca da obra do grande pensador, do grande homem do século XX, revolucionário Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é desejo, paixão e amor. Será que tudo isso é a mesma coisa? Vamos explorar esse tema agora. A questão que envolve o desejo, a paixão e o amor, vejo muito importante a gente tentar clarear isso tudo, porque eu acredito que, para a maioria das pessoas, tudo isso se confunde muito. A maioria das pessoas tem sentimentos que elas chamam de amor, mas que muitas vezes é muito mais desejo, é muito mais paixão do que propriamente amor, né? E acho importante também a gente compreender como opera o mecanismo do desejo na nossa consciência. Como existe a sensação, né, aquela coisa que nos chama, que nos desperta, que nos atrai, e como surge o processo do desejo. Porque a mera atração, aquela coisa que te desperta uma curiosidade, que te chama a atenção, ela não é necessariamente desejo, né? Alguma coisa te puxando assim. Agora, ela só se torna desejo quando existe um processo em que o pensamento imagina alguma coisa através do tempo. Ou seja, o pensamento projeta naquela coisa que nos despertou alguma atração um sentimento de posse, um sentimento de usufruto, um sentimento de continuidade, um sentimento de meu, vamos dizer assim. Nessa hora que o desejo surge, né? E é importante que a gente entenda esse mecanismo não só em relação àquilo que a gente quer atrair, mas também em relação àquilo que a gente quer repelir. Porque tudo é desejo. Tudo que eu quero é desejo, e tudo que eu não quero também é desejo, né? A gente, ao invés de fluir com naturalidade na vida, a gente resiste ao movimento da vida através desse mecanismo do querer, e o não querer é uma forma de querer, que é alimentado, né? Ele é criado, alimentado, nutrido pelo pensamento, e que, por sua vez, muitas vezes, esse nutrir vai ao ponto de se querer se tornar uma paixão, de se tornar até mesmo uma obstinação, né? E, muitas vezes, isso tudo é chamado de amor. Então, o que nós vamos tentar entender hoje é como se opera na nossa consciência o mecanismo do desejo, como nós podemos fazer para não negligenciá-lo, não negá-lo, não fingir que ele não existe, né? Vê-lo como ele é, e não com aquela ideia simplória de que basta não ter desejo que está tudo resolvido, né? E a pessoa, o desejo vai vir, e o desejo de não ter desejo vai ser um desejo em conflito com o desejo que veio, né? Então, a gente precisa compreender esse processo maior, entender que há desejos simples por coisas menores, há desejos grandes por coisas maiores, né? Como que é esse mecanismo em que o ego psicológico tenta ter e reter alguma coisa, seja ela qual for, né? E onde é que entra o amor nessa história toda, né? Como separar o joio do trigo? Como compreender com verdade, com naturalidade, o que é desejo, que faz parte da nossa vida, né? O que é paixão,
e o que é amor. E quem sabe a luz do Buda aí que está brilhando essa noite nos ajude a conseguir ter luz nesse tema tão importante que vai diretamente ao nosso viver. Com você, Edu. Pois é, Marcos. E é sempre importante nós ressaltarmos que nós não chegamos aqui com respostas prontas. Nós estamos todos juntos num processo investigativo e cada vez que nós abordamos algum assunto, mesmo que nós já tenhamos abordado outras vezes esse assunto, ele deve ser visto como algo encantador, algo fresco, algo que vai nos conduzir a uma percepção mais elaborada, mais plena dessas realidades tão fundamentais da existência. Então, essa questão do desejo é uma questão tão fundamental que, como o Marcos colocou, o Buda colocou como sendo a principal, se não a única, razão do sofrimento humano. Então, é uma coisa assim muito forte quando ele afirma que o desejo é a razão do sofrimento, porque todo ser humano sofre. E nós podemos também dizer todo ser humano tem desejos. Então, é muito importante nós tentarmos entender como é que funciona o mecanismo do desejo. E depois vamos também levar a distinção entre desejo, paixão e amor. Mas vamos, inicialmente, investigar, inspirados dos ensinamentos do Krishnamurti, como que surge o desejo. Nós não podemos evitar que o mundo chegue até nós. Se você está caminhando e você vê uma bela flor, é muito natural que você aprecie a beleza daquela flor, a beleza de uma paisagem, a beleza da natureza, a beleza de um ser humano. Existem muitos seres humanos que possuem traços muito bonitos. Então, você estar sensível à beleza é algo muito natural. E eu diria até que as pessoas que não conseguem perceber a beleza são pessoas que se embotaram, que perderam um atributo fundamental do bem viver, que é você ter os sentidos aguçados e voltados para a realidade presente, para poder ver tudo de bom que a vida nos traz, tudo de belo que a vida nos traz. Mas o Krishnamurti ele coloca uma questão que é fundamental. Você aprecia algo muito bonito, um pôr do sol. Isso é algo muito meritório, você saber apreciar a beleza de um pôr do sol. Só que, um instante depois, entra o pensamento e diz: puxa, eu quero repetir essa experiência que ela foi tão prazerosa, uma experiência tão agradável, que eu quero repeti-la. Então, aquilo que foi apenas uma sensação agradável passa a ser uma memória e se transforma em desejo na medida que nós buscamos a repetição daquela sensação. Só que aquilo que foi experimentado é único. Aquele pôr do sol que foi visto e apreciado, ele é único, ele só acontece uma vez, naquele momento que ele se fez presente na nossa vida. A repetição, a busca da repetição é a busca de algo que não corresponde mais àquela realidade tão bonita. É algo que está na nossa memória, no nosso passado. E nós estamos querendo trazer o passado para interferir no presente, dizendo isso foi algo agradável, então eu quero de novo. E esse mecanismo acontece inúmeras vezes ao longo da nossa vida. Tudo aquilo que nos parece agradável, nós buscamos repetir. Se você... Uma criança, né, se torna adolescente, e aí, por influência dos amigos, diz: puxa, eu queria muito ir a uma boate.
Aí chega lá no boate, tá aquele agito todo, as mulheres dançando junto com os homens, tal, toda a música, e ele fica impressionado com aquele movimento, né? Com aquilo tudo que está acontecendo, aquilo tudo é visto como algo maravilhoso. Ele sai da boate, mas a experiência ficou. E aí o que acontece? Eu quero repetir essa experiência, porque ela foi muito agradável, então eu tenho que repetir. Então, são inúmeras as sensações que nós recebemos, e se nós não estivermos atentos, o que acontece? Nós guardamos e queremos, né? Existe todo um mecanismo do pensamento que tenta repetir, criar as condições para que aquela repetição de algo prazeroso suceda novamente. E aí você vai atrás do prazer, né? Vai atrás, o desejo é isso, é querer a repetição de algo que foi prazeroso na nossa memória. E é interessante que, ao longo da nossa vida, coisas que eram prazerosas deixam de ser. Eu dei o exemplo da boate, né? Quando eu era jovem, eu achava maravilhoso ir à boate, aquele agito todo, aquele som meio bombástico, né? Hoje, para mim, é algo muito desagradável, aquele som de batistaca, aquilo tudo, para mim, é um suplício se eu tiver de entrar. Eu não vou, mas se eu tivesse de ir, eu sei que ia ser muito desagradável. Então, uma coisa que gerou prazer pode gerar desprazer num outro momento. Mas a questão é a tendência do nosso pensamento de buscar repetir tudo aquilo que foi prazeroso e, ao mesmo tempo, fugir de tudo aquilo que nós experimentamos como sendo algo desagradável, algo que nos trouxe medo, que trouxe uma situação de desconforto. Então, nós fugimos de tudo aquilo que gerou um sentimento, de alguma forma, desconfortável para nós. Então, aquilo que o yoga fala, né? São os dois polos, né? O desejo, ele é dual, ele busca aquilo que gerou prazer e foge daquilo que gerou medo, desconforto e algum tipo de incômodo. E as duas coisas são complementares, no fundo, são uma coisa só. E enquanto nós estamos exercendo esse mecanismo de busca de repetição do prazeroso e fugindo do que nos incomodou, nós estamos acorrentados. E o Buda deixa isso muito claro, né? Então, você entender esse mecanismo do desejo é o primeiro passo para você conseguir, até um dia, se libertar do desejo. Mas você não consegue se libertar do desejo dizendo, agora eu não tenho mais desejo. Porque não é assim que funciona. Você não pode obrigar a sua mente a não querer repetir as coisas. O que você pode fazer é olhar e entender. Não é, Marcos? O mecanismo é sofisticado, Edu, porque não é só repetir, às vezes é adquirir, né? É conquistar alguma coisa, né? Atingir algum lugar, uma posição, alguma situação. Desejo é um mecanismo muito sofisticado. E, de uma certa forma, ele move esse mundo caótico que nós conhecemos, né? Cada um por si, salve-se quem puder. Cada um buscando a sua satisfação, a sua felicidade, o seu bem-estar, o seu prazer, preocupado consigo e com os seus, não é? Tudo isso tem a ver com o movimento do desejo. E aonde que ele se torna sofrimento? Né? Na hora da perda, né? Morreu um parente querido, ou na hora da perda de um relacionamento, uma pessoa que não te quer mais, né? Ou quando você não atingiu o teu objetivo, você queria passar naquele concurso, você queria passar naquela prova e não passou. Enfim, ele se revela como sofrimento no na nossa reação à não satisfação do desejo, né? Essa reação, porque, por exemplo, se eu perdi alguém,
perdi um ente querido, onde é que está a minha dor? A minha dor está em que eu queria que esse ente querido continuasse aqui, aos meus olhos, alcançável pelos meus sentidos. Como esse ente querido não está mais alcançável pelos meus sentidos e eu não tenho uma percepção além desses sentidos, é como se aquela pessoa estivesse fora e a minha vida é confinada aos 5 sentidos, né? Talvez ela não esteja fora, talvez ela esteja muito perto, mas a gente sofre do mesmo jeito porque a gente queria a continuidade daquela presença na nossa vida, né? Ou mesmo quando acontece uma maldade com alguém, às vezes não é nem com a gente, né? Uma maldade, uma coisa cruel, a gente sofre também, né? Então tem que haver muito equilíbrio para a gente conviver com um mundo de violência, conviver com um mundo de ambição, de cobiça, né? De cada um buscando a satisfação para si mesmo, e ainda assim ter compaixão com toda essa desordem, né? Nós já tivemos uma reunião nossa tratando sobre a ordem, né? Porque se a gente se rebela contra a desordem, a gente também é desordem, né? Na verdade, quando a gente vê a desordem em seu conjunto e faz o que está ao nosso alcance para que haja ordem e aceita o que não está ao nosso alcance sem uma coisa de criar mais discórdia, mais confusão, mais divisão, mais guerra no mundo, né? Nessa aceitação, o desejo está tranquilo e o sofrimento deixa de existir. Quando a gente aceita as coisas como elas são, o que não é passividade, o que não é se tornar um vegetal, né? É você saber exatamente aquilo que está ao seu alcance, que você pode fazer, que você pode modificar e fazer, e outras coisas que não estão ao seu alcance, porque, por exemplo, o livre-arbítrio é a lei número 1 da vida. Então você não pode interferir no livre-arbítrio de outra pessoa que não queira mais viver com você ou queira fazer algo diferente na vida dela. Quando você tem uma criança que você tem que cuidar, por exemplo, você ainda interfere um pouco nesse livre-arbítrio da criança, porque ela precisa tomar banho, ela precisa se alimentar, ela precisa fazer coisas que ela sozinha não faria, e você tem que interagir com ela para que ela faça o que tem que fazer com o mínimo de conflito, o mínimo de imposição, vamos dizer assim. A partir do momento que as pessoas são adultas, você não tem o direito de impedir que elas façam o que elas quiserem, né? A não ser em casos extremos de pessoas que têm que ser internadas por insanidade, por outras coisas, que não é nem o caso aqui. Falando da liberdade essencial de todo ser humano. Então, o nosso desejo, o limite dele precisa estar no respeito à liberdade do outro, né? E, normalmente, aquilo que não está ao nosso alcance, o pensamento não chega a alimentar desejo. Por exemplo, você costuma voar muito aí de Brasília do Rio para Brasília, de vez em quando você faz esse voo, né? Você, quando entra naquele avião, você tem o desejo de que o avião fosse seu. Puxa, eu queria tanto ser o dono desse avião. É um negócio tão fora de contexto, porque um avião daquele custa lá uns não sei quantos, 30 milhões de dólares, sei lá, um negócio tão absurdo. Eu vou desejar o quê? Eu vou desejar ter uma boa viagem e pagar uma passagem barata, se possível, né? Mas, às vezes, se você é um magnata daqueles que já tem vários aviões, quem sabe você entra naquele, opa, esse aqui é diferente, né? Já está na sua esfera de poder, de alguma forma, poder ter aquilo como uma coisa sua, incorporada ao seu eu. Aí surge o desejo de possuir, eventualmente, né? Então, a gente precisa entender que é o pensamento que cria o desejo, que ele pode ter a sensação que for, a impressão que for,
se ele não projetar nada em termos de continuidade, se ele não pensar, porque o que é o ter? O ter é uma forma de reter, é ter algo à tua disposição, né? Por exemplo, você tem o seu carro, ele é seu porque você tem o poder de ir lá com a chave, abrir, ligar, sair e voltar, né? É um poder que você tem sobre aquele objeto, de acordo com a lei do país. Mas uma hora você chega lá, o carro sumiu, foi para o desmanche, você nunca mais vai ver ele. Cadê o poder? Né? E aí esse ter se perde. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogos sobre a Vida, que eu e o Marcos dialogamos baseado nos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E hoje o tema escolhido foi desejo, paixão e amor. Será que tudo isso é a mesma coisa? Vamos continuar investigando esse tema tão maravilhoso. Então, ter é uma forma de poder, e o desejo é querer ter poder sobre alguma coisa, querer ter poder sobre alguma pessoa, como você falou, querer repetir alguma experiência ou querer atingir alguma coisa. Tudo isso é produto do pensamento. Não adianta a gente aqui exorcizar o desejo. No nível espiritual muito elevado, como o do Buda, não é? Está perfeito. Tá perfeito, que realmente eu me lembro da senhora Radha Burnier, dela falar uma frase que eu fiquei meio chocado. Ela falou assim: desejo é impureza na mente. Então eu pensei, nossa, esse troço está num nível muito alto. E realmente, para uma pessoa que está num nível de sabedoria, de elevação, de compreensão, cara, ela vive cada instante a sua vez, sem desejos desse tipo que a gente está falando, né? Ela vai vivendo, né, simplesmente. Mas a gente sabe que na vida humana o desejo vai movendo as pessoas, né? Vai criando empresas, vai criando empregos, vai criando resultados no plano material. E também não adianta você criticar o que precisa ser feito no plano material, né? Então, há um sujeito, ele abre uma empresa para construir casas. Muito bom, vai ter mais casa para mais gente morar. O problema é como você se relaciona com o desejo, principalmente a questão do apego à satisfação do desejo, né? E quando o desejo é intensificado a tal ponto, nutrido a tal ponto pelo pensamento, que ele se torna uma paixão, e aí não aquela paixão que o Krishnamurti fala, paixão sem objeto, né? Que essa é vitalidade, é energia, você está apaixonado pela vida, por tudo, né? Pela natureza, pela beleza, pelas cores, pelos rostos, que nem você falou, Edu. Essa paixão é diferente da outra paixão nutrida pelo desejo, né? Que chega, como a gente já teve ocasião de dizer, até os casos de feminicídio, em que o sujeito quer, se aquela mulher não for minha, não vai ser de ninguém, vai lá e mata ela. Quer dizer, é o desejo virado uma paixão obsessiva, doentia, uma coisa monstruosa, né? Então, a gente precisa compreender esse processo, provavelmente para nos nossos relacionamentos consigamos ver aonde entra o amor. É possível que essa energia pura, que essa energia que liberta, essa energia que faz tudo florescer, esteja nos nossos relacionamentos. Como conciliar o desejo, a paixão, o amor numa relação de casal, numa relação familiar, né? Numa relação, enfim, dessas que são comuns na vida de todos nós,
mas que nós vamos meio que cegamente, sem compreender o processo que estamos vivendo. Diz aí, Edu, o que você acha? Pois é, essa palavra, inclusive, paixão, ela tem tido muitas interpretações diferentes, né? O significado da palavra paixão, como você disse, é bem diferente na maneira que o Krishnamurti coloca e na maneira como comumente a gente ouve falar na sociedade, né? Geralmente, quando a pessoa diz eu estou apaixonado por alguém, geralmente é uma paixão ligado a uma atração, né? As pessoas às vezes não conseguem diferenciar paixão de atração. E paixão, desejo e amor também acabam se confundindo. As três coisas passam a ser vistas como sendo uma coisa só. Mas é interessante como o Krishnamurti coloca a paixão. Tem muito a ver com a, a palavra compaixão, né? Quando a gente fala compaixão, é ter paixão com. E essa paixão é, na verdade, uma, um tipo de energia que denota uma capacidade de você se voltar para algo com toda a sua atenção, com toda a sua capacidade. Então, o Krishnamurti, por exemplo, fala que na vida espiritual é necessário paixão. Se você quer se transformar, a paixão é fundamental, porque a paixão é que vai mover, a paixão é que vai permitir que você saia daquele estado de inércia e se volte para uma grande causa, por exemplo, se volte para o trabalho educacional, que é tão importante, né? Você vê que Krishnamurti, ao longo de toda a sua trajetória, ele sempre se preocupou muito com a educação, mas para isso, né, é necessário muita paixão, muita vontade de querer se doar, se oferecer como canal de algo maior. Então, paixão tem um pouco a ver com aquela palavra de sânscrita, virya, né, que é aquela energia indomável, aquela energia que permite que nós tenhamos a possibilidade de fazer algum trabalho relevante nesse mundo. Mas, geralmente, o que a gente vê é as pessoas associarem paixão como uma atração muito forte, um apego, muitas vezes, também a alguém. Então, o estar apaixonado passa a ser uma condição em que você é dependente de alguém. A paixão é tão grande que eu não consigo viver sem ela ou sem ele. Então, nesse sentido, a paixão não é aquela energia positiva, mas é uma energia de dependência, é uma energia que pode levar, como o Marx falou, até um feminicídio, né? Porque é uma energia tão forte que não admite que as coisas aconteçam diferente do que ele gostaria que fosse. Então, se ele está dependente, está preso a uma mulher, um homem preso a uma mulher presa ao homem, e existe um rompimento de alguma forma, por qualquer razão que seja, e não há uma aceitação do que ocorreu como sendo uma coisa natural, pode ocorrer fatos tão lamentáveis como essas brigas e até, eventualmente, até assassinatos que são lamentáveis por questões passionais, como se diz, né? Mas quando se fala um crime passional, na realidade é um crime do desejo. A paixão aí realmente é mal utilizada. E aí, qual é a relação disso tudo com amor? Será que amor é essa paixão intensa, né? Amor tem a ver com ciúmes, com dependência, com tentativa de possuir o outro, de não poder viver sem o outro, não é? E o Krishnamurti ele coloca de maneira muito interessante. Ele diz o seguinte: você não pode definir o que é amor, porque na hora que você tenta definir o que é amor, na verdade você está apenas colocando um rótulo e está reduzindo a um conjunto de ideias o que é o amor. E o amor
uma coisa tão sublime, tão elevada, que ela transcende qualquer descrição. E você não vai chegar nunca ao amor tentando descobrir o que é o amor intelectualmente ou tentando se transformar numa pessoa amorosa através de toda uma elucubração do pensamento, dizendo agora eu vou deixar de ser raivoso e vou ser amoroso. Agora eu vou deixar de ser ciumento e vou ser amoroso. As coisas não funcionam assim. Você não decide deixar de ser ciumento. O que você pode é observar. Eu senti ciúme, por exemplo, ou eu senti ódio, eu senti rejeitado. Todas essas sensações são típicas do ser humano. Nós não podemos rejeitá-las, nem descartá-las como se fosse algo que é desprezível. Né? Eu não quero mais isso para mim. Nós temos que entender, olhar, observar e perceber o que nós somos de fato, como nós somos. E nesse ato de olhar e de entender, existe uma transformação, se houver realmente essa observação atenta do que está acontecendo conosco. Então, o Krishnamurti fala muito nessa via negativa. Se você quer conhecer o amor, você tem que entender tudo aquilo que não é amor, que parece amor, mas não é. Não é isso, Marcos? Edu, ele fala assim: o amor não tem passado nem futuro. E o desejo é o pensamento projetando no tempo. Isso deixa claro que o desejo não é amor. Porque se o amor não tem passado nem futuro, qualquer projeção através do tempo não é amor. Né? Como você colocou, pela via negativa, o amor é ciúme? Não. Mas o ciúme pode ser o fato? Sim. Na hora que ele veio, é hora de olhar para ele na hora, não é depois, na hora. Opa, está aqui, olha para isso. Se você olhar com muita verdade, com muita honestidade, sem dizer que ele não podia existir, ou sem dizer que tinha que ser diferente, ou sem alimentar, porque aquele ciúme é criado por algum pensamento. Foi algum pensamento que imaginou uma situação em que se sentiu inseguro, ameaçado, né? Coisa do ego. Então, se você for muito verdadeiro com aquilo que você está sentindo, aquele ciúme, sem nutrir, sem reprimir, sem negar, né? No instante em que ele vem, a verdade de vê-lo como é transforma. O apego é amor? Outro dia eu vi um texto também da Radha Bonita que ela diz claramente: o apego é uma forma de egoísmo. O apego é uma forma de egoísmo. Né? E a gente tem. E na hora que a gente tem, como o Krishnamurti fala, cultivar o desapego só reforça o apego. Então, o que você tem que fazer? Olhar para ele, olha aqui a verdade do apego. Olha ele me fisgando aqui, olha ele me prendendo aqui, olha ele me puxando aqui. Olhar com verdade, com naturalidade, sem fugir do que está ali acontecendo naquele momento, sem alimentar, sem reprimir. Isso para todas as outras manifestações. Né? Então, eu vejo que o amor é aquela energia mais pura que pode existir na nossa vida. É uma energia tão pura que ela é benéfica em qualquer circunstância. Mas ela é sempre tingida, muitas vezes, pelo eu, que é o desejo, e todas as suas variações. Então, por exemplo, você vai numa fonte de água pura, de água cristalina, você vai ali, bebe aquela água que bata a sua sede, aquela água deliciosa. Isso é o amor. Mas o amor que a gente conhece nas relações em geral, o amor humano, tal como ele é vivido
pela maioria das pessoas no mundo inteiro, ele não é essa água pura. Ele é uma água que vem um pouco contaminada, às vezes ele vem barrenta, entendeu? Às vezes ela vem com poluição extrema, né? Tudo é a água, mas é o eu que é o pensamento, nutrindo, alimentando, querendo, buscando, sempre projetando alguma coisa através do tempo. Essa fantástica ferramenta que a natureza nos deu, que é esse cérebro privilegiado, essa extraordinária capacidade de pensar diferente dos animais, é a razão de toda a nossa miséria. Por isso que lá na Voz do Silêncio é dito: a mente é assassina do real. Né? Porque toda a beleza da vida, ou o próprio amor, é corrompido pelo ego psicológico, pelo eu, com as suas buscas de preenchimento, de satisfação, vias de fuga, medos, ânsia de prazer, etc, etc. Então, para a gente poder tomar água pura, como você falou, pela via negativa, a gente tem que ver tudo o que não é, sem negar, sem fugir, sem inventar coisa, tendo a verdade do que o amor não é, criar um ambiente interno, um espaço interno para que ele venha com o seu poder clareador, beneficente, iluminador. Né? Tudo isso somos nós. Tudo isso são os vários níveis em que opera a nossa consciência. E conhecendo todos esses níveis, sendo verdadeiro sempre que estivermos em qualquer um deles, como você falou, observando atentos ao que quer que esteja acontecendo no agora, esse processo de transformação vai acontecendo e a gente vai cada vez mais fazendo menos questão do desejo. Não quer dizer que a gente não vá ter desejo ou não tenha desejo, mas ficando mais desapegado ou desprendido da satisfação do desejo, aí a gente vai fluindo com a vida e abrindo espaço para que o amor entre nela. Eu vejo assim que o amor é uma coisa que a gente descobre. Pela minha experiência, nós estamos sempre descobrindo que existe um potencial de amor que é gigantesco dentro de nós. O amor é a força maior que existe na natureza. É a força de coesão. É o amor que nutre, que faz com que as pessoas se doem, que faz com que o nosso corpo se mantenha unido, em vez de se decompor, como ocorre no momento da morte. O amor é a força de união. Então, eu diria assim que a vida toda é um grande aprendizado sobre o amor. E essa atenção que você falou, Marcos, ela é fundamental para que nós possamos observar cada vez que nós somos egoístas e perceber, não condenar ou querer ser diferente, mas simplesmente perceber e entender que você pode se abrir cada vez mais para essa energia do amor que está sempre pronta para jorrar através de você. Na medida que você se abre para essa energia do amor, que é uma energia poderosíssima, né? Contra a qual não existe nenhuma outra forma que possa contê-la, mas você percebe, você vai deixando naturalmente o egoísmo. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. É como se você se abrisse para uma luz tão forte que toda a penumbra vai desaparecendo na sua vida. Então, se você se abre mais para o amor, você vê que todas aquelas coisas pequenas, mesquinhas, aqueles momentos de discussão em que você procurava mostrar que você está certo e o outro está errado, tudo aquilo passa a ser visto como algo, sabe, menor, como algo que não tem relevância, né?
E cada vez mais você vai se abrindo, né? Abrindo seu coração para que você seja realmente uma pessoa amorosa. E é muito bonito que você percebe que quanto mais você se dá, no sentido de quanto mais você exercita essa função de ser um instrumento do amor divino aqui na Terra, mais satisfação você traz para a sua vida, mais alegria você traz para a sua vida e mais bem você está levando para o mundo também. Essa força do amor, ela é contagiante. Você vê uma pessoa alegre e sempre querendo ajudar, uma pessoa amorosa, ela faz bem para o mundo, né? As pessoas ficam mais sorridentes diante de uma pessoa que é compassiva, que é solidária, que é cooperativa. Isso é algo que faz bem para todo mundo e, inclusive, tem o poder de transformar as pessoas à sua volta também. Então, eu vejo assim um grande aprendizado que nós temos a oportunidade de ter ao longo da vida se nós nos abrirmos para o amor. Chegamos agora ao final desse programa e eu convido a todos para estarem conosco nas próximas edições e vocês podem sempre consultar os programas anteriores e esse programa também que está sendo gravado no canal da União Planetária, o canal Suprem, no YouTube. O programa também, nessa versão completa, está no canal da Sociedade Teosófica. Até a próxima.